estudar agora os capítulos 8 e 9 de João. No capítulo 8, versículo 2 diz: Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com eles. Jesus, sentando-se, o ensinava. Várias vezes fala de Jesus ensinando o povo sentado. Interessante isso aí, né? E aqui nós temos então o caso da mulher adúltera. E enquanto eles estão falando, acusando a mulher, trouxeram a mulher e ficou toda aquela roda de religioso ao redor para ver o que ele ia fazer, porque ele falou assim, agora vamos pegar ele, porque nós sabemos que ele é do amor, mas Moisés falou claramente para matar pessoas que fazem isso. Então agora nós vamos pegar ele, nós vamos fazer ele contradizer Moisés, ou então ele vai mandar matar a mulher e isso é totalmente contra a natureza dele, então vamos ver o que nós pegamos o cara, agora cercamos ele, checkmate nele. E ele não falava nada e escrevia no chão. Preste bem atenção, aquele dedo que estava escrevendo na areia, não sei o que estava escrevendo, mas aquele dedo é o dedo que escreveu os 10 mandamentos lá na pedra. Jesus é o dedo de Deus, Jesus estava escrevendo com o mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos, estava escrevendo ali na areia. Não adulterarás, é um dos mandamentos. E depois a lei o que fala, o que deve fazer com a adúltera. Só que essa cena está faltando alguém, vocês perceberam? Essa cena está faltando alguém. A mulher foi pegada em flagrante adultério. Ninguém consegue cometer flagrante adultério sozinho. Concorda comigo? Cadê o homem? Porque a lei de Moisés fala para matar os dois, não é matar só a mulher. Por que pegaram só a mulher em flagrante adultério e o homem não? Então está faltando, se mostra a hipocrisia, sabe? A hipocrisia. E aí Jesus, com a máxima sabedoria, não contradiz Moisés, não contradiz o que ele escreveu no Velho Testamento, mas também não condena a mulher. Ele diz, quem está sem pecado joga a primeira pedra. Então, por que vocês estão querendo dizer que adultério é pior que os outros pecados? Então assim, tudo bem, merece morrer sim, já falei, já está escrito. Mas e vocês que vão jogar as pedras, vocês também não precisam levar a pedrada também? E aí foram retirando, sobrou só ele e a mulher. Ele é a única pessoa ali presente que podia condenar ela, porque ele não tinha pecado. Então ele podia jogar a pedra. Mas como a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, ele falou, nem tampouco eu. Vai e não peques mais. Essa é uma história maravilhosa. Ele não contradisse Moisés, mas ele usou de misericórdia. É maravilhoso mostrar a natureza de Deus. E aí, seguindo pelo capítulo 8, nós vamos continuar vendo como que crer em Jesus, só crer não adianta, entendeu? Vamos aqui, versículo 30 do 8 diz, falando ele essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, crer em Jesus é importante? É. Mas é suficiente? Não. Sabe por quê? Porque tem que permanecer na sua palavra. É crer e permanecer crendo. E aí ele falou assim, quando você permanece crendo, você se torna discípulo dele, e o que acontece? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí esses judeus que creram, falaram, nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, e a conversa vai e vai, Jesus falou que quem comete pecado é escravo do pecado. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês estão procurando me matar, vocês estão fazendo o que vocês viram perto do seu pai, versículo 38. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. Eles falam, nosso pai é Abraão. Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que de Deus ouvi isso, Abraão não fez. Vós fazeis a obra de vosso pai. Replicaram eles, nós não nascemos de prostituição, temos um pai que é Deus. E só sei que, o que acontece aqui no versículo 44, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Com quem ele está falando? Com os judeus que creram nele. Está vendo como é que não adianta só crer? Ele falou assim, crer e permanecer, se tornar discípulos, conhecer a verdade. E aí eles começam a rebater com coisas religiosas. Nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. E Jesus diz, eu faço o que eu vi perto do meu pai, e vocês fazem o que eu vi perto do seu pai. E aí ele falou assim, seu pai é o diabo. Agora pensa bem, isso nos dá uma dica, como Jesus fazia o que via o pai fazendo. Ele via literalmente o pai fazendo assim, numa visão, numa tela de televisão? Não. Porque eles também não faziam o que via perto do pai deles, que é o diabo, também não vê numa tela.
Eles faziam pensando que era eles que estavam fazendo. Mas, na verdade, o instinto, aquele impulso, aquela vontade de matar Jesus, de acabar com ele por causa de achar que era religiosamente correto, vinha do diabo. E assim também Jesus não via numa tela, mas Jesus via o Pai fazendo a coisa, esperava sentir a hora certa das coisas, esperava saber se era vontade de Deus fazer aquela coisa naquela hora. Então é isso que move as pessoas, não é uma visão assim de literal, mas é uma visão que vem de dentro. Então aquele impulso, aquele instinto, aquela vontade que eles tinham de matar Jesus vinha do diabo. E o que Jesus fazia vinha do Pai dele, que é Deus. Então isso nos dá uma dica sobre essa questão da visão e saber o que vê. E aí nós chegamos no 58, mais um eu sou, nessa discussão que teve com eles. Esse evangelho de João é cheio dos eu sou. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. É o nome de Jeová, eu sou o que sou. Jesus está dizendo que ele é Deus. Pegaram pedras e ele saiu. E aí chegamos no capítulo 9. Infelizmente nós não temos muito tempo para entrar nesse capítulo 9. O capítulo 9 é maravilhoso, é de uma simetria perfeita, é uma obra de arte esse capítulo 9, que fala sobre o cego que nasceu cego. E os discípulos perguntaram, quem pecou? Porque naquela época eles achavam que toda pessoa que era doente é porque tinha cometido algum pecado. Mas o cego nasceu cego. Não deu tempo para ele pecar, ou então ele pecou dentro do ventre da mãe dele, porque eles perguntaram, quem pecou, ele ou os pais dele, para ele nascer cego? E Jesus falou assim, nem ele, nem os pais dele. A cegueira dele não é resultado de pecado. Então grava isso na sua mente. A pessoa que é doente não é porque que ele pecou mais do que outros, ou que alguém pecou, sabe? É porque o homem pecou lá no início, Adão, mas não, as pessoas doentes não são mais pecadoras do que outras. Jesus disse, nem ele, nem seus pais dele. Mas foi para que a glória de Deus aparecesse na vida dele. Ele nasceu cego para Jesus poder curar ele nesse dia. Para a glória de Deus ser manifesta. E aí você vai notar em todo o capítulo 9 que esse negócio de pecado e cegueira, pecado e cegueira, pecado e cegueira vai seguindo, vai seguindo. Eu queria que você comparasse aqui essa história do cego aqui de João 9 com a história daquele paralítico que Jesus curou, acho que foi no capítulo 5. Que ficava no poço de Betesda, Jesus curou ele. E depois os fariseus viram ele carregar na cama e falaram, você está carregando na cama, quem mandou? Ah, foi aquele que me curou. Quem foi? Ah, eu não sei. Aí ele foi lá, voltou, Jesus falou, cuidado para você não cometer pecado e depois cair numa doença pior. O que ele fez? Foi lá para os fariseus, dedurou Jesus. Que ingrato. Sabia que os fariseus queriam pegar Jesus, porque quebrou o sábado, Jesus foi lá e tinha curado ele de uma doença de tantos anos. O cara é ingrato. E mesmo avisaram por Jesus, Jesus avisou ele. Agora, esse cego aqui não. Esse cego, os fariseus condenam ele, você é nascido em pecado. Eles falam assim, você é nascido em pecado, você quer ensinar a nós? Ele fala assim, eu não estou querendo ensinar ninguém, mas que eu nasci cego e esse cara me curou, e desde o início do mundo ninguém conseguiu curar um cego e fazer ver, então ele deve ser de Deus, né? E eles expulsaram ele, falaram assim, você é nascido em pecado, quer nos ensinar? Nascido em pecado por quê? Só porque nasceu cego, então ele é nascido em pecado. Que coisa estranha, né? Aí Jesus aparece para ele, e Jesus fala com ele aqui, olha, isso aqui é maravilhoso. Versículo 35, sobre Jesus que o haviam expulsado e achando, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus, já o viste e é ele quem fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Isso aqui é lindo demais, né? E a minha pergunta no último vídeo foi, o que fazia Jesus ficar exultante? Quando ele via fé. Quando ele via fé, ele ficava exultante. Olha aqui, prosseguiu então Jesus, eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Isso é uma declaração de exultação, Jesus está exultando, né? E você pensa bem, um cara que nasceu cego, não tem nervos que interpretam no cérebro as imagens, é impossível, não tem jeito, não é só o olho que não enxerga, não tem nem os nervos, não tem, gastaria tempo para ele, aquele mesmo que o olho estivesse perfeito, para poder interpretar as imagens. Então isso é um milagre inédita. E depois, alguns fariseus que estavam com ele ouvindo isso, perguntando, porventura nós somos também cegos? Isso se chama checkmate. Porque ele falou assim, eu vim para que os cegos vejam, e os que veem fiquem cegos. Aí eles perguntam, será que nós somos cegos? De qualquer resposta. Jesus respondeu, se fosse cego, não teria esse pecado. Acabou com a doutrina deles que cego é pecador. Se fosse cego, não teria esse pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então, na verdade, vocês são cegos. Vocês são cegos espiritualmente.
Vocês dizem que vê e não vê. Então é cego. Maravilhoso esse capítulo, tremendo. Coisa maravilhosa. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: em que sentido a ressurreição de Lázaro foi diferente de todos os outros milagres de Jesus?